Fala galera, beleza? Tudo bom, gente? Bom, na videoaula de hoje iremos falar aqui sobre a China, e novamente, essa daqui vai ser a aula 2, e eu quero começar a trabalhar com vocês sobre um cara super importante, e o nome dele é Jiang Ding, sei lá, Xiaoping. Show? Esse cara, velho, ele foi um cara muito importante. No entanto, vocês vão ver o que é que ele fez, galera. O Deng Xiaoping, ele tinha ideais diferentes de Mao Tse-tung, né? E o que acontecia? Esses ideais que ele tinha, ou melhor, por exemplo, porque ele foi totalmente contra o Mao Tse-tung, que era completamente uma pessoa comunista, né? Ele sofreu grandes críticas, até porque grande parte da China era realmente comunista. E também sofreu muitas perseguições, mas ele continuou no governo dele. Com isso, ele moldou um tipo de mercado socialista que ficou conhecido como socialismo de mercado. Galera, esse socialismo de mercado, ele obteve esse nome também porque, assim, apesar da China possuir um rígido controle do Estado, até porque muitas partes do seu governo não havia abertura para o capital privado, certo? Mas a China, ela... Opa, perdão, eu acabei me equivocando aqui. O socialismo de mercado é chamado desse nome porque a China, ela possui, apesar da China possuir um ritmo controle no Estado, né? Então a China controlava muito a população, havia a abertura do capital privado. Vocês conseguem entender isso? Então é o que acontecia. Então, assim, por mais que eu tivesse um rígido governo, eu abro o meu capital para o estrangeiro, beleza? Mas enfim, diferentemente de Mao Tse-tung, o Deng Xiaoping, o que é que ele fez? Ele teve uma política de portas abertas. O que foi essa política? Essa política, ela foi uma associação do capital estrangeiro. Então aqui eu tenho associação do capital estrangeiro. Show, galera? E é isso que acontecia. Vamos lá. Deixa eu só fechar aqui as notificações que elas estão. Vamos lá. Deng Xiaoping, ele tinha essa associação com o mercado estrangeiro através das EEs, que eu já tratei na última aula. Se você não viu, dá uma olhadinha que a aula tá bem completa. Show? O que acontecia? Essa associação do mercado estrangeiro, o que é que ela causava? Ela causou grande crescimento econômico, né? E através da ZE. Por quê, galera? A ZE, ela tinha um baixo custo de mão de obra, ela não tinha fiscalização ambiental, então você poderia poluir bastante que ninguém ia te dizer nada, e ela tinha poucos impostos. E quem que amava isso? As transnacionais, né? Então, assim, muitas transnacionais, elas gostavam de se adequar nessas indústrias, nesses locais, né, por causa disso, beleza? Então, isso aumentou muito a economia chinesa nessa época, beleza? E só para continuar aqui, o ZEE, como eu tinha explicado na última aula, só retomando, era basicamente uma área do território chinês onde era possibilitado a entrada de capital estrangeiro em parceria do capital estatal. Beleza? E é importante falar que isso tudo que eu falei é chamado de parceria público-privado. Beleza? É importante falar também que com essas EEs eu consigo ter facilidade na exportação e importação de máquinas e equipamentos. Show? É importante falar também que no período de Deng Xiaoping, né, o cara que eu acabei de falar, Deng Xiaoping, galera, de Deng Xiaoping, eu tenho um grande incentivo para a migração do Oeste, porque o Oeste é uma região muito boa, mas para ela não ser ocupada, eu preciso de pessoas que ocupem ela. Portanto, ele incentiva a imigração. Ele incentivava a imigração, show, a fim de promover, a fim de povoar, no caso, as áreas de cultivo do Oeste, beleza? Show. É importante falar que o Deng Xiaoping, né, ele conseguiu aproximar
a ONU da China, ou a China da ONU, tanto faz, show? É importante falar também que em relação à China e os Estados Unidos, é uma união muito, como é que eu posso dizer, que não é muito, que não tem muita afinidade. Por quê? Os Estados Unidos, há pouco tempo atrás, galera, ele acusou a China de dumping social, né? E os Estados Unidos, com o governador Donald Trump, né, ele era muito mais rigoroso em relação à China, ou melhor, ele era, né, rigoroso internacionalmente, e ele queria crescer a sua própria economia dos Estados Unidos. Então, pouco ele queria ter relações com a China. Show? Beleza. Agora, vamos falar desses efeitos. Galera, nos efeitos, eu tenho as vantagens e tenho as desvantagens. Vamos colocar uma linha aqui para poder fazer. Nossa, a secretaria tá muito zoada, né, mano? Vou fazer assim. Show. Galera, nessas vantagens, eu tenho que a China era o maior PIB do mundo. Eu tenho maior emprego e maior nível de escolaridade. Nos efeitos de tudo isso daqui, eu tô falando dos efeitos de Deng Xiaoping, né? Eu tenho maior escolaridade, certo? Eu também tenho empresas que eram chinesas com destaque nacional. Então, eu tenho aqui destaque nacional. E eu também sei, galera, que a China é o principal mercado consumidor. Beleza? E é importante falar também que na China eu tenho uma grande agropecuária altamente produzida. Show? Agropecuária. Entretanto, gente, as desvantagens, elas são maiores do que as vantagens. E vou explicar isso para vocês aqui, para vocês compreenderem o que acontece. As desvantagens, grandes coisas aqui, elas influenciam a desigualdade social. Não as vantagens, mas tipo, por exemplo, a Revolução Cultural, o Grande Salto, provocou grandes modificações na cadeia das parcelas pobres. Então, tem desigualdades sociais elevadas, beleza? É importante falar também que eu tenho repressão e pena de morte. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um governo totalmente autoritário com a população e eu também tenho a censura. Essas duas coisas aqui, elas são de suma importância para o que eu vou falar agora. A repressão e a censura são formas do governo controlar o que você sabe. Por exemplo, se você pesquisar qualquer coisa hoje em dia na China, você sendo um cidadão chinês, a China sabe o porquê. Se você pesquisar, por exemplo, alguma guerra que aconteceu na China, você não vai encontrar nada, porque lá não tem uma internet, certo? É outra forma de meio de pesquisa que os governadores chineses entendem o que você pesquisa. Tudo bem? Então você tem algumas limitações em relação à internet. Outra desvantagem é os grandes problemas ambientais, como eu falei sobre o carvão mineral na última aula, certo? É importante também falar sobre a grande burocracia e a corrupção, galera, que há na China. Tem muita corrupção de verdade, show? Como em qualquer lugar, né? Mas na China em específico. Beleza. Agora eu quero falar sobre a economia da China e seus setores. Eu vou começar a falar pelo setor aqui agropecuário. Galera, eu vou botar só uns tópicos, mas a maior parte eu vou falar com a minha voz, porque são muitas coisas para escrever, então tá bem ruim. Galera, a agropecuária da China, ela é elevada. Show, ela é bem elevada. E ela produz mais de 600 milhões de toneladas de grãos, frutas, verduras, ovinos, suínos, bovinos, ovos, etc. A China é uma grande produtora de economia primária, na verdade, beleza? É importante falar que grande parte dessa produção agropecuária, ela é concentrada nas planícies. E eu sei que as planícies, ela fica no Oriente, show? Ou então ela também pode ficar nos planaltos, mas planaltos suaves, beleza? Aquele não é tipo planaltos assim, são planaltos tipo, ó, assim, aqueles planaltos leves, show? E então tá, essa agropecuária, ela tem
ela tem grande relevo, um relevo adequado, como eu falei, um clima adequado, óbvio, né? Bons solos e ela tem auxílio dessas reformas. Que reformas são essas, César? Essas reformas aqui, feitas por Deng Xiaoping, elas foram muito importantes para a agropecuária, certo? Porque ela causou o aumento da agropecuária. Então, Deng Xiaoping, Deng, aumenta a agropecuária, beleza? É importante falar que mesmo que haja esse grande êxodo rural chinês, a China ela nunca teve esse problema de, nossa, não vou conseguir manter minha população, não vou conseguir abastecer. Não, nunca teve isso. Ela sempre conseguiu abastecer essa população e ainda exportar, então acabava que sobrava, show? E nesse negócio todo eu consigo ter a busca por segurança alimentar, ou seja, menos pessoas que dependam de, tipo assim, como é que eu posso explicar? A segurança alimentar seria meio que uma segurança mesmo para as pessoas, em suma, de baixa renda, para que elas não passassem fome, beleza? É importante falar também que a China é um grande exportador. Ela é exportador e importador. Mas quando eu falo do exportador, vocês entendem que quanto mais eu vou chamar de exporta e importa, tá? Quanto mais eu exporto para fora, a minha demanda interna, ela também aumenta. Porque, digamos que eu tenha R$ 4 e eu dou R$ 4 para Robson. Vou chamar meu boneco de Robson. Eu desvio, eu exporto R$ 4 para Robson. Eu dou todos os meus R$ 4. Vocês conseguem entender que agora eu fico com R$ 0? Então, quanto mais eu exporto, a minha demanda interna, ela aumenta e, portanto, ela se diversifica, beleza? E, de certa forma, a exportação, ela favorece o Brasil, porque o Brasil possui grandes laços com a China, beleza? Show. Agora vamos falar aqui com vocês sobre o setor da indústria. Gente, o setor industrial da China, ele tem grande destaque para o fabril das fábricas, show? Principalmente aquelas fábricas de grande porte, como a siderurgia, a metalurgia, beleza? É importante falar que em relação à indústria, eu tenho dois tipos dela. Eu tenho ela no sudeste e tenho ela no norte. Galera, no norte, eu tenho grandes reservas minerais, né, como na Manchúria, como eu já falei para vocês, a Manchúria, melhor, o Japão tinha muito interesse na Manchúria porque tinha muitas reservas de minerais, tinha a reserva de carvão, mineral, que causava problemas ambientais, tinha o ferro, tinha o trigo, enfim. Tá. E aqui eu tenho indústrias mais pesadas. Agora, no Sudeste, seria mais precisamente em Xangai, como a gente falou na última aula. Beleza? Onde fica aquelas planícies do Sudeste. Gente, em Xangai eu tenho altos níveis de escolaridade, beleza? Muita tecnologia desenvolvida, diferentemente do Norte, que é apenas indústria. No Sudeste eu não tenho somente a indústria, como também eu tenho centros de tecnologia. E também é um grande polo de atração de investimentos estrangeiros, porque todo mundo sabe que a tecnologia hoje em dia, ela move o mundo, inclusive da China, que é o principal. Show! Agora vamos falar aqui sobre comércio e serviços. Galera, a China, ela tem um crescimento exorbitante de prestação de serviços, tudo bem? E quais são os motivos? Galera, presta atenção aqui. Quando eu tenho altos investimentos estatais em infraestrutura, eu consigo criar um grande programa de privatização e eu consigo atrair mais investimentos internos. Vocês conseguem entender porque o comércio é tão grande? Porque eu tenho muitos investimentos, isso é óbvio. Quando eu tenho muito investimento, eu consigo atrair outros investimentos externos e fica um ciclo sem fim. Bom, é importante falar que o comércio da China, ele é movido também a uma coisa bem importante que vocês saibam, é o turismo. Galera, o turismo possui grande influência lá, tanto para a economia, tanto socialmente. Show? Beleza. Agora vamos falar finalmente sobre a economia em si, né? Economia.
Galera, na economia, como se fosse desvantagens e vantagens, eu tenho pontos fortes, que eu vou chamar de PF, e pontos... Nossa, vai ficar a mesma coisa, né? Vou botar assim, pontos fortes e aqui pontos fracos. Show! Vamos lá, gente. Como ponto forte da China, eu vou somente falar e vocês vão anotando aí, show? Vamos lá. Ponto forte da China. Eu tenho uma mão de obra extremamente barata, no entanto, ela é qualificada. Eu tenho grandes incentivos fiscais. Eu tenho investimento do Estado em infraestrutura, como eu já falei antes, em relação ao comércio, serviços e as indústrias. Eu tenho o câmbio que é desvalorizado, ou seja, a moeda deles, beleza? Eu tenho grande desenvolvimento tecnológico e eu também tenho a grande disponibilidade de recursos naturais. Agora, em relação aos pontos fracos, quando eu tenho muita centralização de decisões do meu estado, eu perco minha autonomia como cidadã. Vocês conseguem entender isso? E, portanto, eu tenho uma má organização administrativa e grande corrupção. Isso é óbvio, beleza? É importante falar que grandes taxas de desperdício na produção é uma das principais características da China, porque elas produzem tanto, tem tanto dinheiro para produzir, que se para elas houver algum desperdício, não tem problema nenhum. Mesmo que esse desperdício gere graves problemas ambientais, beleza? E eu tenho relações externas instáveis, como por exemplo Estados Unidos, como eu já falei para vocês, e eu tenho desigualdades sociais, como eu já falei, sinais de desigualdade, show? Agora, só para terminar aqui o finalzinho, eu tenho que esclarecer mais uma coisa para vocês, sobre o Tibete. Galera, o Tibete, como eu já falei, ele é muito importante. O Tibete, na verdade, o Tibete, ele é anexado à China, ou seja, ele pertence ao território chinês desde 1950. É muito recente ainda, muito recente. E no Tibete, gente, é um lugar que tem extrema censura e ausência de liberdade política. Você não pode simplesmente falar que você não gosta do presidente de lá, porque você vai ser realmente reprimido. Show? E no Tibete eu tenho grande domínio desse território. Por que eu tenho domínio territorial? Por que eu quero esse território? Vamos ver? Eu quero esse território por quê? Porque eu possuo 3 tipos de interesses, que é o geográfico, vou chamar de... tá merda isso aqui. Eu vou chamar de geo. O outro eu vou chamar de econômico, tá? Só para vocês não pensarem que é ecologia, econômico. E também tem o poli, que é político, show? E aqui eu tenho 3 fatores que ocasionam domínio político. Primeiro, por que geográfico? Por quê? Porque o Tibete, galera, ele faz fronteira com a Índia, show? Já econômico, porque eu tenho grandes recursos naturais, como o zinco, como o ouro, como o manganês e principalmente a madeira, show? Já os interesses políticos, eles se sustentam porque é o seguinte, vocês concordam comigo que se eu tenho um país junto, ele é um país forte? E por que eu tenho interesse político? Porque assim, eles querem evitar o separatismo soviético para garantir a unidade territorial. Ou seja, eu quero evitar que meu território, a China, fique separado para que não haja perdas na minha economia. Show, galera? Conseguiram entender? Galera, essa foi a videoaula. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e não se esqueça de olhar meus resumos, tá bem? Tchau, tchau.